Bom, você já deve ter visto por aí que quase todos os gurus de investimento, influenciadores, professores, analistas, todo mundo que trabalha com investimentos está sempre batendo na tecla de rentabilidade. Mais rentabilidade, como ganhar mais, como ter mais retorno, como multiplicar o dinheiro em pouco tempo. Por quê? Isso é o que vende, né? Isso é o que vende. As pessoas querem vender o serviço. Eu também vendo coisas, eu também quero vender minhas coisas, mas você vê que eu bato pouco em rentabilidade. Por quê? Porque eu não acredito nisso. Eu vou explicar, tá? Antes que as pessoas me xinguem aqui. Se você assistir o vídeo até o final, você vai entender. Rentabilidade não importa. Calma que eu vou reformular isso, tá? Não é nem que não importa, é que rentabilidade é o foco errado dos investidores. Importar, ela importa, porque senão eu falaria para você botar seu dinheiro todo no colchão e é isso. Então, importar, ela importa. O problema é, você tem que investir como se você não se importasse com a rentabilidade. Você vai entender, tá? Assiste até o final antes de você começar a me xingar nos comentários, que eu sei que tem muita gente que faz isso. O pessoal assiste 1 minuto do vídeo, fala assim, que loucura é essa? E sai do vídeo e começa a xingar. Se você, tomara que você não seja essas pessoas que estão imediatistas, que você nunca vai ter sucesso com seus investimentos. Mas aí, voltando aqui, qual é o ponto é o seguinte, eu vou mostrar para você uma fórmula aqui, ó. Essa é a fórmula dos juros compostos. Todos os seus aportes, seus investimentos, eles vão reagir a essa fórmula. Então, eu não quero que você não precisa calcular essa fórmula, você precisa somente entender como que ela funciona e assim saber quais são as variáveis e como que elas influenciam no seu resultado final. O M, que é essa montante final, ou seja, é o quanto que o seu aporte vai valorizar. Cada aporte que você faz, ele vai trabalhar de acordo com essa fórmula. Ele vai ser o capital inicial, que é o valor que você está investindo, quanto que você tira do seu bolso hoje. Por exemplo, você tirou R$ 1.000, então o C é R$ 1.000. Você vai multiplicar isso, é uma das variáveis, né? Que é o seu aporte. O capital inicial é uma das variáveis, o quanto que você consegue aportar. São 3 variáveis que você pode ver: capital inicial, taxa de juros e tempo, para você chegar no resultado final, que é o montante. Dessas 3 variáveis, o pessoal sempre fala de taxa de juros. Quais você acha que são as mais importantes? Primeiro, reflita um pouco sobre isso, pense um pouco. Quais você acha que são as mais importantes para você? Dessas 3. Faça uma lista, 1, 2, 3. A mais importante, a menos importante e a intermediária. Muita gente, se não todo mundo não, né? Mas a maioria vai colocar que taxa de juros é o mais importante. Tem gente que já entende a fórmula e vai falar assim, não, tempo é o mais importante. De fato, o tempo é o mais importante, tá? Já adiantando. Mas entre capital inicial, né, o quanto que você pode aportar, e taxa de juros, qual que é mais importante entre os dois? O tempo é o mais importante por quê? Porque ele é uma exponencial na fórmula. Então, por isso que o seu patrimônio cresce da seguinte forma, quer ver? Ó? Por isso que o seu patrimônio cresce assim, ó, de forma exponencial ao longo do tempo. Né? Deixa eu ver, deixa eu focar aqui. Aí. Por isso que é de forma exponencial. Você está vendo que o patrimônio ele cresce cada vez mais rápido. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro trabalhar para você, mais rápido ele se multiplica. No início é difícil, você vai crescer o patrimônio devagar, mas quando o tempo começa a trabalhar, quando você deixa o investimento amadurecer, no mesmo período de tempo ele cresce muito mais rápido. É por isso que as pessoas falam que você quer atingir o primeiro milhão, quando você atingir 100 mil, você já caminhou 1/3 do caminho. Aí você pode pensar, poxa, mas 100 mil é 10% de 1 milhão, como é que caminha 1/3 do caminho? Porque se você, por exemplo, esperar, for atingir 1 milhão, você botou 100 mil para virar 1 milhão, vai levar, sei lá, 20 anos, vou botar 10 anos para simplificar a conta. Você vai demorar 10 anos, então aquele valor, até o valor chegar em 100 mil, às vezes vai levar ali 3 anos e pouco para chegar nos 100 mil. Só que aí nos próximos 6 anos é o que ele precisa para sair de 100 a 1 milhão. Porque ele vai crescendo cada vez mais rápido, entendeu? Por isso, o tempo é o mais importante. Porque o tempo é o que permite que seu patrimônio comece a explodir, estourar. Isso são os juros compostos, né? E aí, entre capital inicial e taxa de juros, todo mundo bate em rentabilidade, porque capital inicial, quanto que você pode aportar, e aí muita gente pensa que, esse valor é meio que fixo, eu tenho um quanto que eu posso investir. Agora, dependendo de onde eu vou investir, eu vou conseguir mexer na taxa de juros. Quanto mais rentável o investimento, maior a taxa de juros, consequentemente, mais rápido meu patrimônio vai crescer. E isso também é verdade. Matematicamente, de acordo com a fórmula, é verdade. Na prática, é aí que está o grande perigo que muita gente acaba tropeçando, quando não para pensar sobre isso. Taxa de juros é a menos importante das 3 variáveis. Tá? Chegando à resposta. A ordem é tempo, capital inicial
e taxa de juros. É a menos importante. Por quê? Porque quando você busca a taxa de juros, é quando você acaba quebrando a cara. Quando você busca a rentabilidade, é quando você acaba achando o caminho oposto. Você acaba encontrando, na verdade, a destruição patrimonial. Investidores conservadores conseguem rentabilidades melhores do que investidores agressivos. Bota isso na sua cabeça. Obviamente que tem conservadores e conservadores, né? Tem um conservador que bota tudo na poupança, esse realmente, de fato, ainda assim vai conseguir ter um retorno melhor que muitos investidores agressivos, né? Porque rentabilidade negativa ele não vai ter. Vai ganhar pouco, mas vai ser positivo. Muitos agressivos somente perdem dinheiro. Mas mesmo assim, a questão é, você ser conservador sabendo fazer isso de forma estratégica, sem correr riscos desnecessários, somente correndo os riscos necessários para poder multiplicar o seu patrimônio. Como chamamos aquela lei de Pareto, que é a lei de 80-20, né? Que 80% do resultado vem de 20% do esforço. Então a gente vai focar somente em 20% do risco que a gente precisa correr para conquistar 80% do resultado. Os outros riscos a gente não precisa correr, porque na verdade eles podem fazer com que o nosso patrimônio despenque. Então, você não buscar elevadas taxas de juros, você correr das propagandas que você vê na internet. Provavelmente você que está aqui vendo esse vídeo, se você não paga YouTube Premium, você vai ver propaganda o tempo inteiro. Se o YouTube, o algoritmo, identificou que você é uma pessoa que se interessa por investimentos, vai começar a aparecer propaganda de investimentos para você. E você pode prestar atenção. A maioria vai falar assim, como render mais, qual é a carteira de investimentos que eu recomendo que você tenha no mês de abril, de maio, junho, sei lá, para poder ganhar mais dinheiro, qual é a ação que vai explodir em 2025, vai começar a ver essas coisas que é focando o quê? Em rentabilidade. E você pode começar a fugir depois de você ver esse vídeo, você vai ter essa clareza. Quem busca esse tipo de coisa quase sempre quebra a cara, quase sempre erra, quase sempre é uma mentira, e você acaba buscando rentabilidades a mais, você corre os riscos desnecessários, que muitas vezes são riscos de ruína. São riscos que dificilmente você vai ser compensado por isso. Existem dois tipos de risco, tá? Presta atenção que isso é importante. Dois tipos de risco: o risco compensado e o risco não compensado. Você só precisa correr o risco compensado. Para você correr o risco compensado, você não precisa buscar taxas de juros monstruosas. Você somente vai aceitar a taxa de juros que aquele tipo de investimento pode te entregar. Você não está buscando altíssimas rentabilidades, você está buscando somente uma taxa de juros adequada. E aí, com isso, você gasta seu tempo com outras coisas, como, por exemplo, fazer mais dinheiro e aumentar o capital inicial, a outra variável, que você tem muito mais controle sobre ela. O quanto que você pode aportar, você tem muito mais controle sobre a taxa de juros dos seus investimentos. Qual vai ser a rentabilidade dele? Taxa de juros é rentabilidade, tá? Para quem não sabe. E aí, a gente, então, tem que olhar risco compensado e não compensado. Olha aqui. Risco compensado é porque com investimentos, tudo se baseia na relação risco e retorno. Quanto mais risco você corre, maior o retorno esperado que você pode ter daquele investimento. Por isso que ações tendem a render muito mais do que renda fixa no longo prazo, porque é mais arriscado. Mas, obviamente, na média, você vai ter ações que vai fazer você perder dinheiro, ações que vai ter um retorno pior que a renda fixa, ações que vai ter um retorno igual à renda fixa, mas vai ter ações que vai ter um retorno estratosfericamente maior do que a renda fixa. Isso é risco. Você não tem a garantia que vai ter um retorno maior que a renda fixa. Por isso que é risco, né? Porque senão não era risco, senão era garantido. O risco é você acertar a ação, você conseguir realmente segurar o investimento por muito tempo, não só acertar o investimento, como conseguir aproveitar todo o benefício que ele pode te entregar ao longo do tempo, porque ele vai ter volatilidade, vai ter momentos de alta e queda, e pode ser que você acabe desistindo e desfazendo daquele investimento. Isso é o risco. Se você conseguir correr esse risco, acertar isso, contar com essa sorte, você pode ganhar muito mais, ou então você pode ganhar muito menos. Por isso que é mais arriscado, você pode ganhar muito mais. Pode ganhar muito mais, não é que você vai ganhar muito mais. Esse é o risco não compensado, tá? Que é o quê? Você montar uma carteira com uma dúzia de ações, muita gente fala, não precisa ter mais do que 15 ações na carteira. Mentira. Você tem que ter um máximo de ações que você puder. Por quê? Você vai estar eliminando o risco não compensado. O risco não compensado é, você corre um risco gigantesco quando você escolhe apenas 15 ações na sua carteira. Porque você precisa que, no mínimo, uma daquelas ações exploda na sua mão. Exploda. Tem uma rentabilidade de não sei quantos 1000% no longo prazo. Porque se isso não acontecer, você vai ter uma rentabilidade medíocre. Você vai ter uma rentabilidade muitas vezes pior do que a renda fixa. Porque, historicamente, metade das ações do mercado costumam ter uma rentabilidade negativa. Então você já pode contar que das suas 15, umas 7, 8 ações vai ter uma rentabilidade negativa no longo prazo. Aí você vai ter, depois, mais ou menos, dessas 15, mais umas 4 ali que vai ter um retorno
próximo da renda fixa, um retorno positivo, mas muito fraco, e você pode esperar no máximo 2, 3 ali que vai ter um retorno bem acima da média, e no máximo uma que vai ter um retorno estratosférico. Porque estatisticamente é assim que acontece, tá? Você nunca vai saber quais são as ações que melhor rentabilizam no longo prazo. Não é só comprar boas pagadoras de dividendo, não é assim que funciona. Às vezes pode ser que a ação que vai explodir, a ação que mais vai subir na bolsa dos 10 anos para frente, seja uma porcaria hoje que ninguém está olhando para ela. Então não é tão simples assim escolher. Pô, o gato está mexendo nas coisas aqui. Não é tão simples assim escolher as ações que vão explodir. Quando você tem esse risco não compensado, investir nessas 15 ações. Você pode conseguir ter um bom retorno, como pode não conseguir ter um bom retorno, e você não tem nenhum controle sobre isso. Então você vai correr um risco gigantesco e pode ser que você não seja compensado por esse risco. Agora, o que é o risco compensado, que é o risco que vale a pena você investir? Você investir, por exemplo, no mercado de ações de forma global, investir em todas as ações do planeta, você vai seguir a média das ações do planeta, a média do mercado global de ações, que teve uma rentabilidade historicamente algo próximo de 8% ao ano, 6% ao ano acima da inflação em dólar, mais ou menos por volta disso, tá? 6, 7% ao ano. O mercado americano conseguiu 10% ao ano, mas na média, outros países é um pouco inferior. Ali, pode considerar ali uns 8%, 6% já acima da inflação. Por que o gato está mexendo aqui? Esse é o retorno que você pode esperar. Esse é o risco compensado. Por quê? Você tem a garantia, quando você investe em todas as ações do planeta, você tem a garantia que você vai ter um retorno positivo no longo prazo. Você tem certeza disso. Você correu mais risco, porque ações têm volatilidade. Você não sabe muito bem qual vai ser o retorno que você vai ter. Pode ser que nos próximos 10, 15, 20 anos, o retorno global do mercado de ações seja 10% acima da inflação. Ou pode ser 5%. Pode ser abaixo do que a gente espera. Não tem tanta garantia. Isso é o risco. A renda fixa, você sabe muito bem o quanto vai receber. Na renda variável não sabe. Você está correndo mais risco. Você vai, consequentemente, garantir um retorno acima da renda fixa. Tá? Para quem não sabe, a renda fixa no Brasil conseguiu te entregar algo por volta de 2, 3 a 4% ao ano acima da inflação, enquanto ações globais 6, 7% ao ano, tá? Quando você bota isso para 10, 15, 20 anos, representa no final das contas o dobro de patrimônio. E aí você acaba... Esse é o risco compensado. Você vai investir em ações e vai ser recompensado por esse risco. Você vai conseguir sim ter um retorno acima da média da renda fixa, dos ativos de menor risco. Então saiba separar isso. Você só precisa correr o risco compensado, não precisa correr o risco não compensado. E aí, quando as pessoas investem com foco, voltando aqui, né, para o nosso foco principal desse vídeo, com foco na taxa de juros, eles sempre vão buscar o risco não compensado. A ação que pode explodir, a ação que vai entregar um retorno monstruoso. Concentre aqui sua carteira de ações em meia dúzia de ações que tem uma perspectiva muito maior que o mercado. Está correndo risco não compensado, está buscando a taxa de juros, o seu foco está sendo na rentabilidade. É muito provável que você acabe terminando com muito menos dinheiro do que um investidor que não focou na taxa de juros, que somente se contentou com a taxa de juros adequada, o investidor conservador, que somente correu o risco compensado. É bem provável, até tem números que falam sobre isso, tá? Apenas 10% dos investidores que correm riscos não compensados, né, conseguem ter um retorno acima do que os investidores que somente seguem o risco compensado. E seguir somente risco compensado é muito mais fácil também, né? Você tem uma carteira de investimento extremamente simples, não precisa ficar ali debatendo a sua cabeça o tempo inteiro se mexe na carteira ou não, se compra se compra mais ações da empresa, se vende, se troca as ações da carteira. Você não passa por essas crises de ansiedade. Então, isso que eu queria falar. Você não precisa buscar altíssimas rentabilidades. O seu foco não deve ser na rentabilidade. Por isso que eu falei que rentabilidade não importa. Não é que não importa. É porque você investir como se não importasse. Esse é o foco. Você vai somente comprar ali uma carteira adequada de investimentos para você, com ações globais, via ETFs globais, renda fixa para você, dependendo do seu perfil de risco, montar a carteira adequada. E é isso, bola para frente, toca e compra o máximo que você puder, que você vai conseguir ter um retorno muito melhor do que a grande maioria dos investidores, que focam apenas em rentabilidade, que sempre olham somente para a rentabilidade. Quero dizer isso para você que quer aprender um pouco mais sobre como investir com o método validado em ETF, somente correndo um risco compensado. Eu até ensino como você pode investir, correr o risco não compensado, mas de forma com uma boa gestão de risco, né? De uma forma que você não bote tudo a perder.
Eu convido você a conhecer o método investidoral, eu sempre deixo a descrição do vídeo aqui embaixo para você poder conhecer. E agora eu vou deixar aqui também no cantinho um vídeo relacionado para você sobre ETFs, para você começar a investir somente com o risco não compensado, quer dizer, somente com o risco compensado na sua carteira de investimentos e deixar de ser o sardinha aí que acaba muito mais perdendo do que ganhando.